Joy and I live on the west coast of Canada, a city called Vancouver. Eu e a Joy moramos na costa leste do Canadá, na cidade de Vancouver. It's a beautiful city, É uma cidade linda, pretty good weather, clima bom and people have lots of fun. e as pessoas se divertem muito lá. In fact, the rest of Canada kind of looks at us, Mas porque na verdade o resto do Canadá eles ficam olhando assim pra gente and they think we're party central. e eles acham que a gente é festeiro demais. They wonder how we ever get any work done. Daí eles ficam pensando, será que esse povo de Vancouver trabalha? Of course, the answer is we don't get any work done. E a resposta é, a gente não trabalha muito. But after being here for a good part of the week, Mas depois de ter visitado vocês aqui, ter estado aqui por praticamente uma semana, I've realized that our parties are like your funerals. eu percebi que as nossas festas são mais ou menos parecidas com os funerais de vocês aqui. It's just amazing. É incrível. In fact, I suggested to the people over the last few days that I have an answer to world E peace. na verdade eu sugeri pra galera lá do evento nesses últimos dias que eu encontrei a resposta para a paz mundial. We'll just take groups of you Nós vamos levar grupinhos assim de vocês and place you all over the world. e colocar vocês espalhados pelo mundo. And when people hang out with E you, aí quando as pessoas ficarem perto de vocês, they'll be having such a great elas time, vão se divertir tanto they'll forget to go to war. que elas vão esquecer de fazer guerra. There we have it. Aí, resolvemos o problema. So I'll start working on that as soon as I get back to Canada. Então, gente, eu vou começar a trabalhar nisso assim que eu voltar pro Canadá, tá bom? I know that you started some messages on the book of Matthew. Eu sei que vocês começaram uma série de mensagens no livro de Mateus. And the reason you're doing that is to find out how you can be more like Jesus. E a razão pela qual vocês estão fazendo isso é para descobrir como vocês podem ser mais parecidos com Jesus. I mean, what a great story Matthew is. Que incrível história está contida lá em Mateus. It talks about what Jesus came to do and how he did it. Ela fala sobre o que Jesus veio fazer e como ele veio fazer. Of course, his message to us was this. Agora, a mensagem dele para nós foi essa. It's true. É verdade. What our hearts long for, O que nós ansiamos? it can be. Aquilo que nós ansiamos, o anseio do nosso coração pode acontecer. That longing we have for a home we've never known. Aquele anseio que nós temos por um lar que ainda nunca conhecemos, That home exists. esse lar ele existe. And it used to be here. E ele costumava ser aqui. Oh, it was terribly broken. Realmente ele foi quebrado. It's like the beautiful tapestry that our hearts long for was all ripped É como apart. se o nosso coração que anseia por aquela tapeçaria que é linda e perfeita, mas ela foi destruída. But Jesus said, my Father has Mas Jesus falou, meu Pai veio restaurar. and I've come to start reweaving it. E ele me enviou para eu começar a consertar essa tapeçaria. Eu vou endireitar esse mundo. And it is going to be again as our hearts want it to be. E esse mundo voltará a ser do jeito que o nosso coração deseja que ele And seja. I'm going to use the Brazilians to do E it. eu vou usar os brasileiros para fazer isso. Well, he didn't write that. Ele não escreveu isso, mas Brazil hadn't been made yet. o Brasil ainda não existia naquela época. But he didn't just talk about it. Mas ele não simplesmente falou sobre isso, For everyone who came near him, porque todo mundo que se aproximou dele, he gave them a taste of what it was like. ele deu uma amostra disso. I mean, do you think when that widow lost her only son, Vocês acham, por exemplo, que quando aquela viúva que tinha perdido o único filho, Jesus brought him back to life? você acha que ele ressuscitou o filho? Does that qualify as a taste of heaven? Você acha que isso se cai na categoria de uma amostra do These céu? are the kinds of things that Matthew writes about. É sobre isso que Mateus escreve. How everywhere Jesus went, he gave them a taste of Não heaven importa onde ele fosse, ele dava amostras do céu, so that they'd get a taste for it.
para que as pessoas pudessem provar um pouco do But céu. of course, the story is more than that. Mas claro, a história é muito além disso, vai muito além. The story makes it clear that he always intended A história deixa muito claro que a intenção dele sempre foi that he would use us. de nos usar. That we would become like little Jesus, Que nós nos tornássemos pequenos cristos, doing the same things he did. fazendo as mesmas coisas que ele fez. Oh, the love, the kindness, O amor, a bondade, the generosity, a generosidade, the freedom he brought, a liberdade que ele the trouxe, unity he created, a unidade que ele the promoveu, love that he spread everywhere, o amor que ele levou em todo lugar, the healing a cura that he gave. que ele trouxe. All these things are tastes of what the future can be like. Todas essas coisas são um gosto, uma prova do futuro. This is what I've given you to give away. E ele falou, é isso que eu quero que você faça. Just like me, I want you to learn to be a bridge between heaven and earth. Assim como eu sou, eu quero que você aprenda a ser uma ponte entre o céu e a terra. Reaching to the way things ought to be. Com uma mão você alcança aquela dimensão de como as coisas devem ser. With the other hand, reaching to where they aren't like. E com a outra mão você vai tocar aquele ambiente onde as coisas ainda não são como You devem. do that, Quando você fizer isso, I'll be there with you. eu estarei ali com você. And the power of God E o poder de Deus estará and disponível. heaven will touch you. E então a terra tocará o céu. Well, that's a pretty positive message, isn't É it? uma mensagem bem positiva, você não acha? And the disciples thought it was pretty good. Os discípulos acharam que era muito Until he boa. said, okay, go do it. Até Jesus dizer, então vá lá agora e faça isso. Then it was like, well, the English expression is deer in headlights. You would know that. It's like, me? E aí eles ficaram assim, eu? I mean, it's one thing to watch Jesus do it. Uma coisa é você observar Jesus fazendo essas It's coisas. another thing to do it yourself. Outra coisa é você ter que fazê-las. So a lot of the journey of Matthew is seeing how they began to have confidence Então, muito do que nós vemos nessa jornada de Mateus that they could do what Jesus did. é observarmos como eles começaram a ganhar confiança, And that's observando como Jesus fazia as coisas. That's the journey that we're on. E essa é a nossa jornada. How do we do these things? Como é que nós fazemos essas coisas? How do we love like Jesus? Como podemos amar como Ele amou? Well, of course, Jesus said that the secret to all he did, É claro que Jesus falou que o segredo, a chave para tudo que Ele fazia, it was very simple. era muito simples. He knew that God was always reaching. Ele sabia que Deus estava sempre com os olhos colocados It's nas as though pessoas. light was always breaking in É from como heaven. se sempre tivesse um facho de luz do céu que estivesse penetrando na terra. What he did is he looked for it. Então o que Jesus fazia era buscar onde estava essa luz. And then he went there, E aí ele se aproximava do local da luz. just listened to what God wanted him to do. E observava e ouvia as orientações do Pai. Now that's pretty simple, isn't it? É simples isso, não é? Except when we try to do it. A não ser quando a gente começa a tentar fazer. If you're like me, we're not very sensitive. Se você for qualquer coisa parecida comigo, você talvez não seja assim We're tão not used to sensível. seeing what God is doing. Nós não estamos acostumados a ver o que Deus está fazendo. You know, from the youngest age, Desde pequenos, we are trained to see everything that's wrong, nós somos treinados a enxergar tudo que está errado, everything that's broken. tudo que está disfuncional. I grew up in a very rough kind of area. Eu cresci numa área muito difícil. In my 10th year of school, my friend stabbed the teacher in the back. Quando eu estava na escola ainda no fundamental, um amigo meu esfaqueou. A teacher. Ele esfaqueou um professor. We thought everybody stabbed their teachers. A gente achava que isso era normal. But we were always scared growing up. A gente estava sempre com medo. And so to survive, Então, para sobreviver, you get really good você se torna muito bom at intimidating people, em intimidar as pessoas. using your words to destroy. Usar suas palavras para destruir. It's all because you're scared. É porque você está com medo.
But often in life we're scared. Mas muitas vezes é assim que a gente se sente na nossa vida. A gente We don't think we're doing that well. A gente não acha que está fazendo as coisas We end direito. up pushing others down to feel a A little gente better. tem que diminuir os outros para poder se sentir melhor. Anyone ever been to school? Alguém já foi para a escola aqui? You know? They have a game in America called whack-a-mole. Lá na América do Norte eles têm um jogo And these things stick up a hole e and you hit it. Right? You have that game? não. It's a children's game. What is it called? Whack-a-mole. And these little things come out of a hole and you hit them with a hammer. Never mind, I won't translate. Okay. Now, É um jogo violento. school, Basicamente é para você aprender a bater. life is hard. A vida é dura And we learn to be critical. e a gente aprende a ser crítico. But that carries on in our life. E isso se estende pela nossa vida. And after a while, we can't see anything that's good. E depois de um tempo parece que você fica anestesiado e não consegue enxergar nada de bom. We look at someone, we can't see potential. A gente olha para alguém e não consegue ver o potencial dessa pessoa. We can't see God's invitation for them. Não conseguimos ver qual é o convite, o chamado de All Deus we para can essa see is what's pessoa. wrong with them. A gente só consegue ver os erros. We look around and all we see is what God isn't doing. A gente olha ao redor e tudo que a gente vê é o que Deus não está fazendo. We can't even see what He might Não want. temos olhos para enxergar o que Ele deseja fazer ou o que Ele está fazendo. We need something that will change our whole way of seeing. Precisamos de algo que mude a nossa maneira de enxergar. And that's what Jesus was doing with His disciples. E era isso que Jesus estava treinando os discípulos para fazer. Helping them how to see in a whole new way. Ele estava ajudando os discípulos a terem um novo modo de ver as How to coisas. walk an entirely different path. E como caminhar numa jornada totalmente diferente. That's what you're going to be talking about in the coming weeks. É sobre isso que nós vamos estar falando aqui nas próximas One séries das thing that can pregações. really help us Uma coisa que pode nos ajudar muito is prayer. é a oração. Now, there's a slight problem with prayer. Mas eu sei que tem um probleminha com a oração. And that is, in some ways, many of our prayers need to be turned around. É que de muitas maneiras as nossas orações, muitas delas precisam ser modificadas. Hold that thought. Segure esse pensamento aí, deixe num cantinho da sua mente. Remember that story in the Old Testament. Vocês lembram lá no Antigo Testamento aquela história It's a man named Joshua, de um homem que chamava Josué? and he's going to fight a big battle the next E day. ele tinha uma batalha grande para enfrentar no dia So seguinte. he's a little nervous. Ele estava nervoso, He's a little on edge. ele estava ansioso. And at night, someone appears. E durante a noite alguém aparece para ele. Somehow he had got inside security. Alguém que furou o bloqueio dos seguranças. Right away, he draws his sword. De cara ele já pega a espada. You know. And little side note. E aqui uma observaçãozinha. The person who came in describes himself as the commander of the Lord's army. E a pessoa que tinha entrado se apresentou como o comandante dos exércitos do Senhor. Commentators are unsure whether it was an angel Os comentaristas não têm certeza se era um anjo or whether it was Jesus ou himself. se era o próprio Cristo. But the first thing Joshua asks, Mas a primeira coisa que Josué pergunta whose side are you on? é assim: de que lado você está? Whether Jesus or the angel, he's very relaxed. Seja tenha sido ele Jesus ou anjo, ele estava bem calmo. He said, Joshua, you may want to try to find a better question. E aí ele falou assim: Josué, talvez você precise fazer outro tipo de pergunta. Because the question is, whose side are you on? Porque a pergunta é: de que lado você está? Now, let's bring that to prayer. Ó, cara, vamos trazer isso para aquele pensamento que você guardou aí sobre a oração. Our prayers tell us the relationship we actually want with God. As nossas orações, elas demonstram que tipo de relacionamento que a gente de fato quer ter com Deus. Now, I'm sure that your prayers in Brazil are very different than the prayers in North America. Eu tenho certeza que as orações de vocês aqui no Brasil são bem diferentes do que as nossas They lá. probably start with something like, Dear God. Vocês provavelmente começam tipo assim: Now, Senhor Deus, in North querido Pai. America,
then after we say, Dear God, Lá na América do Norte, depois que a gente fala querido Pai, almost every prayer goes a very predictable way. quase todas as orações elas são muito previsíveis depois do que vem. Dear God, what do you think we say? Senhor Deus, o que você acha que a gente vai dizer? What do you think we say? O que você acha que a gente diz? Give me, Me dê, help me, me ajude, make me powerful. me faça, I want, eu quero, bail me out here. me liberte aqui. It's almost as God was some kind of a genie in a bottle. É como se Deus fosse assim o gênio da lâmpada. That God's some kind of a vending machine. É que ele fosse, sabe, aquelas maquininhas que você compra com moedinha. Now the problem with prayer is we don't know exactly what coin he E o wants. problema com a oração é que a gente não sabe exatamente que tipo de moedinha tem que pôr. But prayer is putting in our coin, A oração a gente põe as moedas and then when the answer doesn't e come, quando a resposta não vem, we get frustrated a gente fica frustrado. and we kick the machine. Aí a gente bate na máquina. Say, stupid A gente machine, fala, where's my máquina stop?" estúpida. That's how we respond in prayer. É assim que a gente também reage na What's the matter, oração. God? Oh Deus, qual é o problema? Am I using the wrong Eu words? estou usando as palavras erradas. I mean, it says, one thing I've learned about prayer is Uma this. coisa que eu aprendi sobre oração. I don't know a lot, Eu não sei muita coisa sobre oração. but I'm pretty sure prayer is not designed to make God do something he'd otherwise not want to do. Mas eu tenho certeza de uma coisa: oração não é, o propósito da oração não é a gente fazer Deus fazer uma coisa que Ele não tem intenção de fazer. Does that make sense? Faz sentido? Instead, Ao invés disso, I have a feeling that the purpose of prayer is more to change eu us. tenho desconfiança que o propósito da oração é mais voltado para nos transformar And help make us an answer to our own prayers. e nos ajudar a sermos talvez nós mesmos as respostas das nossas orações. Now, I'm not saying that it's never right to make any request Agora, não at estou all. falando aqui que a gente não deve pedir, But the main purpose of prayer is to align us with the heart of mas o propósito principal da oração deve ser de nos alinhar com a vontade de Deus. so that the main prayers we're praying are the desires of his heart. Para que as orações principais, o nosso clamor central seja aquilo que está no coração dele, o desejo dele. So instead of prayer being designed to get God on our side, Então, ao invés da oração ser uma arma para a gente conseguir que Deus fique do nosso lado, prayer is something that helps get us on his side. a oração é algo que nos ajuda a irmos para o lado dele. And that kind of prayer is what Jesus gives to the disciples. E aí esse tipo de oração é a oração que ele quer dar para os It's discípulos. as though he said, pray this É como se ele estivesse falando assim: ore assim, every day. ore assim todo dia. No, I take that back. Não, eu retiro isso. Pray that many times a day. Ore isso várias vezes ao dia. Just pray this over and over and over Ore again. essa oração sempre, Because it's what I do. porque é isso que eu faço. And it's what enables me to see what God is E é doing. isso que me capacita a enxergar o que Deus está querendo So that fazer. I know when God is acting. Porque daí eu sei onde Ele está agindo. I know where to be. Eu sei onde devo ir. I know how to reach. Eu sei como alcançar. So he said, pray like this. Então Ele falou: ore assim. Now, do we have it up on screen? A gente tem aqui, sim, That yes. prayer in Portuguese? It's Matthew 6, 9 to 13. Mateus 6, de 9 a 13. Vocês têm a Bíblia para projetar, gente? Do Aí? you ever Yeah, we have it. do you ever read together as a community? Vocês leem juntos aqui no culto às vezes? Sim. Well, let's read it in Portuguese, Vamos ler em português então, but don't follow me mas não me sigam, ok? because you'll end up praying in tongues. Senão vocês vão acabar orando em línguas. Ok? Go ahead. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
It's a powerful prayer. É uma oração poderosíssima. One of the challenges is Um dos desafios é, it's not the language we usually use. não é a linguagem que nós normalmente usamos. So sometimes we just repeat it Então, às vezes a gente só repete and we don't even think about what it means. essa oração e a gente não pensa no que ela significa. But the power of it Mas is o- when we reflect on it. O poder está em quando a gente reflete no que ela significa. One thing that may be very important for us Uma coisa que pode ser muito importante para nós is to put this prayer in our own words. é colocar, refrasear essa oração, é Pray colocá-la every day. com as nossas próprias palavras e orarmos todos os dias. Pray it phrase by phrase. Ore frase por frase. And stop and think, Pare e pense. what does that mean? O que que isso significa? What does that mean to me today? O que que isso significa para mim hoje? So let's just go through that prayer. Vamos dar uma olhadinha de And secar um pouquinho essa oração. see if we see some things in a new way. E vamos ver se a gente começa então a enxergar algumas coisas de um modo diferente. You know, the first thing that I see, Sabe, a primeira coisa que eu vejo our Father. é nosso Pai, né? Pai Nosso. In North America, we almost never pray and say we. Lá na América do Norte a gente quase nunca ora falando assim, We say, nosso. my Father. A gente fala, meu Pai. See, we're so competitive. Nós somos competitivos. It's like, if he's your father, Esse é seu pai? will there be enough left over for me? Se ele for teu pai, vai sobrar um pouquinho de paternidade para mim, será? There's no competition in this. Isso daqui não é sobre competição, não existe competição. He's our Father. Ele é o nosso Pai. We all belong to him. Todos pertencemos a He Ele. has time for us all. Ele tem tempo para todos nós. But that word Father Mas essa palavra Pai, in their language was Abba. na linguagem deles era Abba, Only children used Abba. que somente filhos usavam. It wasn't the formal word. Não era a palavra formal. In your language, you have formal ways of greeting, and then you have the intimate. Aqui na sua língua você tem uma maneira mais formal de saudação ou de chamar a pessoa, e vocês têm aquela maneira So mais this íntima. Abba is very intimate. Abba é um modo íntimo. And yet, in their culture, E lá na cultura deles, the father had great respect. o pai tinha uma posição de muito respeito. So when I pray this, Então, quando eu oro isso, I just pause there. eu paro aí. Our Father in heaven. Eu me demoro um pouco aí. Pai nosso que estás nos céus. But it's not heaven somewhere far off. E não é aquele céu lá distante. It's within my reach. É aquele céu pertinho de mim. You are near me. Você está perto de mim, Pai. You know me. Você me conhece. You love me. Você me ama. And yet you're the creator of the Lord of E heaven. mesmo assim és o Criador e o Senhor de tudo. What I deserve from you, you've never given O me. que eu merecia de você, você nunca me deu. You've given me so much more. Mas você me deu muito mais. And I just pause there. Então eu paro aí. And I remember I'm not on my own. E eu lembro, eu não estou sozinho. Isn't that what life always tells us? Não é o que a vida sempre nos fala? You're on your own here. Você está sozinho, você tem que se virar. Oh, maybe just before you get shot, you can cry out and say, God! Talvez antes de você levar um tiro, você pense, Senhor, clame. But the rest of the time he's busy. Mas no resto do tempo ele vai estar muito ocupado. So I pause and I reflect, God, you're Não, not too busy. ali eu paro e reflito no fato de que isso não é verdade. You're my dad, Ele é meu papai and you're good. e ele é bom. Then I'm ready to pray again. E aí eu tô pronto para a próxima, para continuar. Your kingdom come, Venha o teu reino, your will be done. seja feita a tua vontade. What does that mean? Oh, actually, I missed the phrase. Eu errei uma frase. Holy is your name. Santificado seja o teu nome. This is a big part of the prayer. Essa é uma parte muito importante. But what does it mean? O que significa? Well, one of the translations, the New Living Translation, says, "Let your name, let us
bring honor to your name. Uma das traduções traduz essa frase como assim, permita que nós possamos honrar o teu nome. Let us act and let us treat your name. Que nós tratemos o teu nome com essa honra. So after I pray our Father, então depois que eu oro Pai Nosso, I think, may your name be honored. Eu penso, Senhor, que o teu nome seja honrado. And I think, well, who's a likely person to honor your name today? E quem é a pessoa, o melhor candidato para honrar o nome do Senhor hoje? Maybe it would be helpful if that person was me. Daí eu penso, talvez seja eu. So I say, well, Lord, então eu digo, Senhor, here's today. Aqui está o dia de hoje. Would you help me bring honor to you? Me ajude a trazer honra para o teu nome hoje. So that if people find out I'm connected with Jesus, para que as pessoas possam perceber que tem uma conexão. They won't say, "Get me away from Jesus." Que eu não seja repelente. Jesus não, as pessoas vendo isso em mim, elas não pensem nada negativo sobre Jesus. People who know me, as pessoas que me conhecem, know that I love God, elas sabem que eu amo a Deus. Would love God already. Também queiram amar a Deus. I say, Lord, help me to be that kind of person. Então, Senhor, eu digo, Senhor, me ajude a ser esse tipo de pessoa. Because trust me, I need help. Porque pode crer, eu preciso de ajuda para isso. And then I pray your kingdom come. E aí eu oro, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. What does that mean? O que isso significa? Well, it means bring heaven to earth today. Significa, Senhor, permita que o céu venha para a terra hoje. If heaven is the way God wants things done, se o céu é um lugar onde as coisas acontecem do jeito que Deus quer, whatever I do today, wherever I go, então seja o que for que eu fizer hoje, seja onde for que eu vá, could that be true? Isso pode também ser verdade. Let me be aware of how you're coming near my real life. Senhor, me deixe estar consciente do que você está fazendo na minha vida diária. And let me be a part of helping that. Me deixe ser parte de ajudar o que o Senhor está fazendo. In some way, let the end of the world happen right now. E de alguma forma, Senhor, ajude, faça com que o céu aconteça na terra. Help me to bring the future into the present. Ajude-me a trazer o futuro para o dia de hoje. And then give us today. E então, Senhor, nos dê hoje our daily bread. O nosso pão. There's a sense in which it means it'd be nice to eat today. Sim, significa, Senhor, seria bom a gente ter uma comidinha de hoje. That's a real issue, perhaps, for some of us in this room. Isso é uma questão muito real para muitos de nós aqui. It is for most of the people in the world. É para a maioria das pessoas nesse mundo. But there's another layer of it. Mas tem um outro nível nisso daí. There was only one time in the history of Israel when they were given daily bread from God directly. Só existiu uma outra época na história do povo de Israel em que quando a eles foi dado um pão diário. And that was in the wilderness between the time they left Egypt and the time Isso foi no deserto, entre o tempo em que eles deixaram o Egito e antes de eles entrarem na terra prometida. So there's overtones of the Exodus in this phrase. Então nessa frase tem umas sombras do Êxodo. Part of what we're saying is this. E o coração daquilo que estamos dizendo é: God, we're in the wilderness. A essência do que estamos dizendo é: Senhor, estamos no deserto. Yes, Jesus has come. Sim, Jesus veio. And that's made a huge difference. E isso fez uma grande diferença. But it's not heaven yet. Mas ainda não estamos no céu, We em have Canaã. taste of it. Apesar de podermos ter uma prova dele, is still alive and well. o mal ainda nos cerca. So it's not easy living for you now. Não é fácil viver para o Senhor hoje. Will you give me some tastes of heavenly bread? Senhor, mas me dê umas amostras dos pão celestial to sustain me in this journey. Para me sustentar nessa jornada. Would you give me tastes of tomorrow? Me dá, Senhor, umas amostras do porvir. You know, let healing break in. Senhor, faça com que haja cura. Let me experience real love today. Me deixe provar amor real Oh,
would your joy touch E my que a heart. sua alegria me toque. But not just my heart. Mas não só o meu coração. But it come to Mas, us. Senhor, que venha a nós. Everyone I love. Que venha para todos que eu I amo. mean, I see people that are hungry. Eu vejo pessoas com fome. Oh Lord, I'll share my food. Senhor, eu quero compartilhar a minha But if comida. it's not enough, could we multiply Mas, some? Senhor, se não for comida suficiente, Senhor, o Senhor pode multiplicar? Anything that shows me this will be done. Qualquer coisa que demonstre que a vontade deles é feita. Give me tastes of it now. Me dê, Senhor, umas amostras hoje disso. Oh, and forgive us our debts E, Senhor, perdoe as nossas dívidas, as we forgive. assim como nós perdoamos. I don't know about you, but again and again I come to God and Eu não sei você, mas I say, vez após vez eu venho para Deus. are you sure you want to keep hanging out with me? E eu falo, Senhor, tem certeza que o Senhor ainda me quer? And He keeps saying yes. E Ele fala, sim, He's so merciful. Ele é tão misericordioso. And so when I come to that part of the prayer, Quando eu chego nessa parte da oração, I say, well, God, your people, eu falo, Senhor, could your mercy flow through us? Senhor, faça com que a tua misericórdia flua em nós. Oh, we need it for ourselves. Precisamos isso para Oh, nós. but God, don't let us keep it. Não deixe que a gente mantenha só pra gente. Could we be known as the most forgiving people in the Podemos, earth? Senhor, ser conhecidos como as pessoas que mais rapidamente perdoam. That when anyone comes around us, all they see is your unbelievable E invitation. que quando as pessoas se aproximassem de nós, elas pudessem ver esse teu chamado pro amor em nós. Lord, help us to be that way today. Nos ajude a sermos assim hoje. Help me to be that way. Me ajude a ser assim. Oh, and yeah, I know what today's going to be like. Você sabe como vai ser hoje. Don't lead us into temptation, Senhor, não deixe a gente cair em tentação. Livra-nos. but deliver us from the evil. Mas livra-nos do mal. No, in a way, it's saying, I know what this day is going to bring. De certa forma, é você reconhecer que as tuas fraquezas, você sabe o que o dia vai trazer. I know what Satan does to try to pull me out of the journey. Eu sei o que Satanás tenta fazer para me atrapalhar. He'll either tempt me and try to distract me, Ele vai me tentar, vai tentar me distrair. and if that doesn't work, E se isso não funcionar, he'll get in my face and throw everything at e me. ele vai me acusar com todo tipo de acusação. And so my prayer every day, Então minha oração todos os dias é: whatever comes, seja o que for que o inimigo tente whether fazer, it's temptation or whether it's attack, seja um ataque ou seja tem uma tentação, may everything que tudo lead me to you me leve a ti, instead of pull me away. ao invés de me afastar de ti. You see, if I just pray the prayer quickly, Se eu oro essa oração, I don't let it sink into my day. eu não deixo que isso entre no meu dia. So it's important to stop at each phrase. Se eu oro simplesmente do modo mecânico, ele não vai fazer o efeito. Então é importante parar e meditar In our own words, em nossas próprias palavras, just express our heart. que a gente possa expressar o nosso coração. I want to live in your story. Senhor, eu quero viver a tua I want história. to taste like you. Eu quero ser uma amostra tua. I want to be an illustration of your mercy in a real way. Eu quero ser uma demonstração clara da tua misericórdia de modo I want real. to run to you. Eu quero, Senhor, correr para ti hoje. And I tell you, if we pray that day after Se day, orarmos essa oração de coração dia após dia, it changes us. isso nos muda, nos transforma. And we begin to become aware Começamos a ficar mais of conscientes how close God is to de us. quão perto Ele está de nós. We begin to see what He wants to do in our day. Nós começamos a ver o que Ele deseja fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. And we begin to become part of His answer. E começamos então a nos tornar a respostas As you're dele. going through this book of Matthew, À medida que você for prosseguindo nessa série do livro de Mateus, my encouragement is, why don't you try? o meu encorajamento é: Why don't you try praying this prayer por que você não tenta orar essa oração? at least once a day this way? Pelo menos uma vez por dia, desse jeito. Most of us have it memorized. A maioria de nós sabe de cor a oração. So take a phrase Então pegue frase por frase and then just
talk about that with God. E fale sobre isso com Deus. And let Him come near you. E deixe que Ele se aproxime de And você. then go and live your day with Him. E aí vai lá e viva o seu dia. And see what begins to E take. comece a ver o que vai acontecer. Let's stand. Vamos ficar de pé? Well, I don't know what you usually do at the end of a service. Eu não sei o que vocês fazem aqui normalmente no final do culto. And I don't know how bold I can be in asking you to do certain E things. eu não sei se eu sou assim ousado o suficiente para falar para vocês fazerem certas coisas. But in some ways it doesn't matter. Mas de certa forma isso não tem Because importância. all you can do is tell me to leave, Porque o máximo que pode acontecer é vocês me expulsarem daqui. and I'm leaving anyway. E aí eu vou ter que sair, vou ter que ir embora de You qualquer can just jeito. say it's a crazy Canadian. Então vocês podem simplesmente dizer um canadense maluco. They're all cold most of the time, so they have to huddle together. Eles passam tanto frio lá que eles têm que se juntar. Matthew is all about hearing and doing. O livro de Mateus a ênfase era ouvir e fazer. So how could we talk about a way to E pray, como podemos falar sobre um modo de orar, a way to pray together, um modo de orarmos juntos and then not pray together? e depois não orarmos I mean, juntos? that's not what Matthew is about. Não é isso que Mateus está falando. So what I want to invite you to do O que eu quero convidar você para fazer is just get in groups of 3 or 4. é se reúna em grupos de 3 ou 4. And what I'd like you to do, if you want to, Se você quiser, ok? O que eu gostaria que você fizesse, you don't have to do this. você não tem que fazer isso. And if you do go into a group, you don't have to pray. Se você está ali num grupo, você não é obrigado a orar só porque você está no But if grupo. some of you in the group Mas se alguns de vocês no grupo, open the Bible, or it's on the screen, we'll put the prayer on a the gente screen. vai colocar de novo a oração lá na tela. And after a little while, we'll kind of move it to the next screen. Depois de um tempinho, a gente vai mover, né? One of Passar para you, frente. just read out the first phrase. Se um de vocês ler a primeira frase, And then 1 or 2 of you, e aí talvez mais outras pessoas do grupinho, just say that in your own words. vocês possam dizer isso com as suas próprias palavras. But pray using us. Mas ore sempre usando o coletivo, use nós. You're praying for your group. Você está orando pelo grupo, And com o just grupo. pray through the prayer that way. Então, vai passando pela oração dessa forma, Now, the coletiva. slide may not match up with where you're praying. Talvez o slide vai estar adiantado ou atrasado em relação à sua oração. Just open your new Bible Então, pega a sua Bíblia nova lá and read the verse on the phone. On the phone. e leia o trecho. But go through phrase by phrase. Vá frase por frase. Pray it in your own words. Ore ela nas suas próprias It palavras. doesn't take long. Não precisa levar muito tempo. And then at the end, E no final, just pray for each other ore uns pelos outros. that this prayer would become true. Que essa oração se torne algo real e concreta Just a couple of you praying for the group. na vida de cada um. Say, oh Ok? God, would you make this prayer true? Deus, faça dessa oração algo concreto e real na minha vida.